adolescente e morava no setor leste. Adolescente não, ainda criança, né? Por volta de 11, 12 anos de idade. Morava no setor leste, na 19, e estudava no 25, lá no setor oeste, que agora é 10, né? Ali na 19 do setor oeste. Aí, geralmente eu ia para casa e eu tinha a mania de não pisar, andando nas calçadas, né, pela calçada da vida, não pisar nas linhas. Tem algum maníaco? Olha, tá vendo aí? Olha as pessoas, né? Que tinha, o que é, Edson? É, né? Então, eu ficava pensando assim, eu não vou pisar nessa linha, né? Aí ficava medindo assim, marcando o passo de tal tamanho para não dar ali nas linhas, né? E às vezes aquele pulo para não dar na linha de novo, aquelas besteiras, né? Aquelas coisas patéticas, né? É claro que a gente muitas vezes tem tantas outras manias, né? Mas uma coisa que eu queria, do que eu recebi essa semana, que eu queria compartilhar com vocês algumas figuras, porque tinha um pseudo-teste lá dizendo, veja se você tem TOC, né? Tem transtorno obsessivo compulsivo. Essa era a grande questão lá. E tinham algumas figuras, né? E aí, na verdade, a expectativa daquelas figuras, ou daquela pessoa, era te avaliar com relação a se você tem ou não TOC. Se você tem... E eu não concordei com aquelas figuras. Porque eu fico pensando assim, isso que não está tão assim, igual, está fora do padrão, isso não quer dizer necessariamente, né, que a pessoa que exige ou fica inquieta com aquele fora do padrão, ele tenha TOC. Pelo menos eu não estou admitindo que eu teria, né? Eu vou mostrar algumas imagens para você, né? Veja só. Está vendo alguma diferença ali? Está vendo? A minha pergunta é, qual foi o tolo que trocou uma pastilha dessa aqui? Eu não pode, eu ia mandar refazer. Agora, se a gente compra um imóvel ou vai para um lugar desse jeito aqui, é certo que para eu não ficar olhando para esse negócio o tempo todo, tinha duas alternativas. Uma era arrumar uma tinta branca, pintar isso de branco, e uma tinta preta para pintar isso de preto. Ou botava um tapete em cima. Essa porcaria não ia me atrapalhar na vida não, né? Agora, isso porque tem um padrão, né? Está seguindo um padrão e foge do padrão, deixa a gente pelo menos ocupado. Agora, e isso aqui? Opa! E esse outro aqui? Uma pizza, que a pessoa corta a fatia, tipo de pizza mesmo. Isso para mim, quem fez isso foi um marginal, só pode. Como é que corta uma pizza desse jeito? Sei lá, imagina, né? Um negócio assim, a pessoa vai entregar uma pizza e fala, ou alguém, a gente está comendo em algum lugar, né? E vai falar assim, ó, eu só tirei uma pizza, um pedaço, uma fatia, tá bom? Aí me entrega um negócio desse, você tem que jogar na cara da pessoa. Um negócio intolerável. Agora outro aqui. Não, gente, se você estiver trabalhando num lugar e fizer um negócio desse aqui, tem que desfazer, não tem não? Botar lá para vender ou qualquer coisa assim, isso maldiz, né, de quem é responsável por um negócio desse, né? Não, eu não compraria um saquinho de biscoito desse. Agora, o que vocês me dizem disso aqui? É um vagabundo, o cara que custava, não é não? Eu acho que eu não pararia o carro e arrumava esse negócio, não. Mas eu fico pensando, como é que a pessoa faz um trabalho, sabe que o certo é certo e o errado é o errado, tem a posição, e aí a pessoa deixa virado um negócio desse? Eu falei, não regula, né? Ou sou eu que não regulo? Da minha perspectiva, as coisas têm que tem que seguir o padrão, tem que ter um padrão. Na verdade, Deus fez a gente com um determinado padrão, né? O ser humano, olha, tem simetria, né? Um lado é igual ao outro lado.
Se ficar diferente, você percebe, tem alguma coisa errada. O Elvis está falando que tem gente aqui no meio aqui que não é bem assim. Está apontando para o Elvis, eu não sei por quê. Oi? Todo mundo é torto, né? É. Ah, não existe, certamente. Certamente não existe. E eu acho que é por causa do pecado mesmo, né? Fruto do pecado, né? Mas olha, isso faz a gente refletir, né? Principalmente no que diz respeito a como é que Deus espera o que Ele tem nos dado. Isso tem a ver muito com essa questão de padrão mesmo. Deus tem um padrão para a gente. Deus tem um alvo para a gente. E eu fico pensando, quando essas coisas não estão bem encaixadas, quer dizer, quando eu não estou correspondendo àquele padrão, é lógico que Deus fica imaginando, por que não botou no lugar certo, ou não está se ocupando com aquilo que deve se ocupar? É claro que Deus não tem toque, né? É obviamente que não. Por isso que a gente também me veio à mente, né? Falar mais uma vez acerca dessa questão do mau uso. A gente já está no quarto momento, quarto sermão, falando acerca do desastre da falta de sabedoria. Porque Deus tem nos dado tantas coisas e espera o padrão. O padrão de quê? O padrão da igreja dele, dos cristãos. Embora a gente fique preocupado com aquele negócio assim, né? De estar... E Deus não quer que a gente fique quadradinho, mas tem coisas que você pensa, que já logo percebe. Ah, e Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Isso não está na conformidade do padrão que Deus estabeleceu. Não só no que diz respeito à forma, mas principalmente no que diz respeito ao espírito. Então, Deus estabeleceu, obviamente, metas para a gente no que diz respeito a tem que parecer com Jesus. O padrão é Jesus, a referência é Jesus. Tudo que foge daquilo tem que consertar, tem que arrumar, tem que fazer alguma coisa para arrumar. E hoje eu não vou falar a respeito de um exemplo negativo, como a gente já viu nesses 3 momentos atrás. Falamos do rico insensato, falamos de Sansão e depois falamos de Saul, semana passada. Hoje a gente vai falar de uma outra pessoa, mas falar de uma característica positiva, de como a gente, de alguma maneira, pode ter uma atitude boa, usando de sabedoria, para que não aconteça aquele desastre na nossa vida, como muitas vezes acontece. A minha expectativa hoje é de tentar colocar em prática ou ver com o versículo que vimos já no final ao sairmos na semana passada aqui, né? Onde o Salmo 25:12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Mostrando para a gente que sabedoria é saber escolher as coisas certas. Na verdade, sabedoria, resumidamente, é a gente saber escolher o que a gente deve escolher, o que Deus quer que a gente escolha. Isso é sabedoria. Vamos orar mais uma vez, né? Mas, como já tenho falado aqui, que a gente não ore apenas pela oração, né? Apenas religiosamente, mas que a gente ore com o objetivo de ouvir do Senhor, ouvir da palavra dEle e, obviamente, sair daqui com mais para que a gente coloque em prática na nossa vida cotidiana. Já hoje mesmo a gente coloca em prática. No trabalho, na escola, em casa, com os amigos, onde eu estiver, né? Onde eu estiver, que a gente coloque em prática a sabedoria cristã, sabedoria bíblica. Então vamos orar mais uma vez, tá bem? Feche seus olhos e diga ao Senhor aquilo que Ele quer ouvir de você, tá bom? Se consagre a sua mente, o seu coração agora, pedindo a Deus, Senhor, por favor, fale ao meu coração, me abençoe, toca em mim e muda o que for necessário, me faz deixar lá fora aquilo que tem que ficar lá fora, me faz deixar amanhã aquilo que é para amanhã mesmo. E que eu deixe aquilo de ontem, que eu não fique atrapalhado por nada. Ore, sinceramente ore diante do Senhor agora. Pai bendito, muito obrigado por tua boa mão sobre nós. Muito obrigado pelo interesse do Senhor e a tua palavra que nos
encoraja, nos anima, muitas vezes até nos provoca. Queremos te agradecer por isso, porque entendemos de que o Senhor quer uma vida nova todos os dias, uma vida que da gente, a partir do que a tua palavra faz em nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor mesmo habita no nosso coração, o Senhor mesmo nos diz o que devemos fazer, tanto, obviamente, para a glória do Senhor, mas também para o nosso bem. Muito obrigado por isso. Não somos merecedores mesmo, reconhecemos isso, mas, ao mesmo tempo, vemos o Senhor nos abençoando tanto, nos dando o que nem muitas vezes a gente percebe que o Senhor nos dá muito mais do que precisamos. Queremos consagrar, Senhor, e consagramos a nossa vida ao Senhor mais uma vez, a nossa mente, o nosso coração também, o nosso espírito, para ouvir da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nos abençoe, Pai. Faz o que o Senhor bem quiser com a nossa vida esta noite. Nos faça entender que somos pequenos diante do Senhor, mesmo assim o Senhor nos ama. Somos falhos, pecadores, mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor nos fez tão privilegiados, mas muitas vezes não usamos adequadamente todo o privilégio que o Senhor tem nos dado. Que possamos nos voltar para o Senhor, ou permitir que o Senhor nos faça voltados ao Senhor. Nos abençoe, nos dê um bom tempo agora, com uma reflexão especial do Senhor, na Tua palavra. Nos abençoe. Obrigado mais uma vez, toca na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Como falei, hoje eu quero que a gente discuta, ou pelo menos ouça, acerca de uma passagem que tem a ver, na verdade, que tem uma relação mais positiva, um exemplo positivo. E de uma pessoa que, na verdade, não era povo de Deus, de uma pessoa que não era, a princípio, relacionada como aquela que, dentro da religião judaica, não pertencia ao povo de Deus. E o texto é tão intrigante, e é até emocionante a leitura do texto, porque o texto fala para a gente algumas coisas tão importantes, que muitas vezes fogem do que a gente tem ouvido igreja afora. Eu até entendo que você não está igreja afora, mas no meio evangélico, no meio gospel, fala a respeito de algumas coisas que esse texto bate forte, contrário ao que a gente tem ouvido ali, que a gente tem ouvido na televisão. Às vezes, eu nem fico ouvindo, mas já sei o que acontece muitas vezes, Mas eu queria te desafiar para que você lesse comigo esse texto que se encontra em Mateus capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia? Ou pode acompanhar aqui essa passagem comigo, porque ela está na íntegra aqui. E eu queria que a gente refletisse um pouco acerca dessa passagem. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, vai falar de uma mulher totalmente necessitada do socorro de Jesus Cristo para livrar a sua filha de um demônio. E eu queria que a gente desse uma atenção e até refletisse um pouco nessa passagem, porque ela nos ensina muito acerca de atitudes sábias diante de Deus, e não atitudes estúpidas, ou idiotas, ou avacalhadas, que muitas vezes a gente toma e às vezes não sabe o tanto que está desagradando o nosso Senhor. Então o texto, em Mateus 15, a partir do verso 21, começa dizendo assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Na verdade, Jesus ele estava falando acerca do reino, da graça dele, inclusive fazendo muitos milagres também, numa região mais próxima de Jerusalém. Na verdade, Jesus ele provavelmente tenha cansado mais uma vez de ser confrontado pelos judeus acerca de coisas relacionadas à religião e não à essência que é Deus.
Na verdade, Jesus tinha ensinado uma série de coisas. E aí chega um grupo de judeus, os versículos anteriores falam acerca disso, chega um grupo de judeus perguntando para Jesus: mas Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Quer dizer, por que os teus discípulos, Jesus, fazem as refeições sem passar por aquela cerimônia de purificação, de lavação das mãos, para poder se alimentar? Olha, é engraçado que Jesus ele chuta na canela desses judeus, explicando o porquê que as pessoas os seus discípulos não se preocupavam com aquilo. Basicamente, Jesus direcionou dizendo: isso é religião. Não adianta você limpar o copo e por fora e dentro está sujo. Não adianta absolutamente você viver de casca, de aparência, de fachada, maquiado apenas, quando o seu interior está arruinado, está podre, está tristemente desajustado. Aí Jesus, obviamente, ensinou para os judeus, inclusive para os seus discípulos, ensinando até mesmo para os judeus, e Jesus chega a dizer: olha, o mal mesmo procede de dentro do coração do homem. Muitas vezes, né, a gente até, e nós muitas vezes, colocamos culpa em coisas que aconteceram na nossa vida, para que a gente continue com uma prática muitas vezes pecaminosa. Às vezes a pessoa ela é mal-humorada, às vezes a pessoa é iracunda, às vezes a pessoa é má, às vezes a pessoa não quer bem das pessoas, às vezes a pessoa não tem bons relacionamentos. Aí muitas vezes vai num psicólogo, e o psicólogo orienta falando, e faz uma leitura da vida dela, e aí daqui a pouco a pessoa fala o seguinte: olha, você é desse jeito porque o seu pai lhe maltratava, ou porque você ficou rodeado de pessoas. Aí presta atenção como é que é a situação. Fatores externos causando um problema na pessoa. E a pessoa carrega isso e acha que isso vai ser mesmo a sua vida, porque os problemas são externos. Diferentemente do que Jesus fala. Jesus diz que o problema maior está dentro de nós, é o nosso pecado. Apesar dos fatores externos, muitas vezes, nos empurrar e nos impelir para determinadas situações. É aquela mesma coisa que a pessoa roubando, né, e rouba. Aí a pessoa: eu roubo porque sou necessitado. É um fator externo? Não. Rouba porque você tem um coração que é ladrão. Cola na escola porque você tem um coração ladrão. Ou qualquer outra coisa. A questão é que um pecado, ele não faz morada em nós, ou qualquer atitude pecaminosa, se a gente não consentir, ou se a gente não quiser, nós que pertencemos a Jesus. O que Jesus apresenta, claramente, é de que o maior mal e o grande problema está dentro de nós. Agora, muitas vezes a gente pode maquiar tudo isso, inclusive ir para a igreja, muito bem arrumadinho, com o coração totalmente avacalhado. A gente pode, muitas vezes, sorrir para as pessoas, mas querendo o mal daquelas pessoas. E vocês bem sabem disso. Muitas vezes nós não temos conhecimento do que a gente deve fazer, pelo simples motivo, né, de não receber orientação. E a gente gosta de não receber orientação porque gosta de ficar no erro. Porque o nosso coração é mau. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e porque somos pecadores, a nossa tendência é o mal. Se não somos redimidos pelo sangue de Jesus, não temos muita chance de mudar de vida, não. Mas redimidos, nós temos a oportunidade de dizer não para o pecado, seja qual for o pecado. Seja qual for o pecado. Além de deixar de fazer o que é errado, além de deixar o pecado, a gente vai poder fazer o que é certo. Ajudar outras pessoas que têm, de alguma maneira, ou tinham cometido, ou vivem cometendo aqueles mesmos pecados. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos e para os fariseus. Aí certamente, Jesus, talvez cansando um pouco daquilo, aqui diz que Jesus partiu dali, daquela situação, e retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Na verdade, Tiro, uma cidade aparentemente rica, porque tinha 2 portos, e ter 2 portos quer dizer que é uma cidade com
uma cultura muito, muito misturada, era um grande centro. E de Sidom. Sidom, é engraçado que Sidom era uma cidade, elas eram vizinhas, Jesus foi para as redondezas daquela cidade. Sidom era uma cidade muito interessante, porque basicamente tinha dois atrativos na cidade. Era uma cidade que era um centro de discussão filosófica, Sidom. Ao passo que também a sua provavelmente principal atração turística era um templo religioso de um deus que se chamava Esmum, que significa o Deus que cura, ou o Deus da cura. Olha, é certo que essas duas cidades tinha gente de todo tipo, mas no versículo 22 começa a nos mostrar alguma coisa bem importante e talvez bem relevante quando a gente percebe que ela veio dessa região de Tiro e de Sidom. Versículo 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela saiu de uma cidade que tinha um templo, supostamente de um Deus que curava. Mas ela obviamente já tinha ido em algum lugar, ou em alguns lugares, atrás de diversas religiões, para que a sua filha fosse curada. E Deus soberano causou aquele encontro, porque Jesus foi para aquela região, porque Jesus estava em missão, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Eis que uma mulher cananeia, quer dizer, ela não fazia parte do grupo dos judeus, que se achavam não só povo escolhido, e era o povo escolhido, mas se achava dono de Deus. Ela sabia que não era daquele povo que era conhecido povo que pertencia ao Deus, o único Deus, soberano Deus, Jeová. Aí aqui diz que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, a frase muito parecida e semelhante à dos cegos de Jericó. É engraçado que os cegos sabiam o nome de Jesus, sabiam exatamente quem era Jesus. Talvez muito mais próximo, tinha ouvido muito mais falar de Jesus do que ela. Os cegos falavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela aqui também clamava. A ideia aqui de clamar é aquela ideia de grasnar, de gritar, de berrar para chamar a atenção ou para assustar alguém. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela dizia qual era a necessidade que ela tinha, que ela sofria, que ela possuía. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Duas coisas muito importantes aqui. A primeira é de que aquela mãe sofria com o sofrimento da filha. E qual era o sofrimento da filha? Era o sofrimento de ser possessa, de ser endemoniada, de ser alguém que era controlada por um espírito mau. Controlada. Ela, presta atenção, ela era possuída por um demônio. O texto diz claramente que a filha dessa senhora estava horrivelmente. É interessante, de onde brota essa palavra horrivelmente endemoniada? O que quer dizer isso? O texto não quer dizer que tinha muitos demônios. Horrivelmente é um negócio assim escandaloso. Não, era algo relacionado à situação da moça mesmo. Ela estava endemoniada horrivelmente, como um peso sobre ela, que talvez fazia com que ela sofresse, ou se jogava contra a parede, ou ficava descabelado, ou tirava a roupa, saía na rua, horrivelmente nesse sentido. Não era que era muito endemoniada, porque isso aqui é engraçado, né? Muito ou pouco é endemoniado do mesmo jeito. Estão entendendo? Não tem um intensificador para isso. É igual a pessoa que você vai dar um relato para alguém que ali o camarada foi atropelado e aí o camarada está morto. E aí o outro que viu a cena e porque o camarada foi brutalmente atropelado, ele fala que ele está morto mesmo. Ora, morto mesmo e morto é a mesma coisa. Não é verdade? Não tem esse negócio, esse intensificador. O cara morreu de verdade. Morreu, bastava falar morreu. A situação é mais ou menos isso aqui.
Ela estava horrivelmente endemoniada. A situação é que o estado dela, por causa do endemoniamento, deixava ela numa situação deplorável. Que pedido de uma mãe, não é verdade? Jesus, por favor, tem compaixão de mim. Na verdade, ela está falando, tem compaixão de nós. Minha filha está sofrendo. A pergunta que eu poderia lançar de imediato é isso aqui: como que uma pessoa endemoniada, ou que sofre de endemoniamento, né, ela não dá um basta nisso? Por que uma pessoa que teve um passado, ou de alguma maneira foi endemoniada, ela não diz assim, não quero mais? Porque você tem causado muito sofrimento, falando com o demônio, né? Tem causado muito, eu vou andar com a cruz, fazer um X, alguma coisa assim. Por quê? Ela certamente já tinha feito isso e não conseguia, porque quem não pertence a Jesus está à mercê dos demônios. Isso é fato. A Bíblia diz, em João capítulo 6, de que aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, não pertencem a Deus. Pertencem a quem? A Satanás. Por mais difícil que seja essa notícia. Por mais horrível que seja. Mas essa é a verdadeira notícia. Quem não pertence a Deus, pertence ao demônio. Então, se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, não pertencemos mais ao demônio, a Satanás, a nenhum demônio. Pertencemos ao verdadeiro Deus. Aqui, então ela gritando, minha filha está horrivelmente endemoniada, tem compaixão da gente, de mim, Jesus. Tal é a resposta de Jesus que nos surpreende, que ele diz assim, ele, porém, não respondeu palavra. Jesus ia indo, ela gritando, Jesus ia indo, ela gritando, Jesus tem compaixão de mim. E aí Jesus ia embora. Ela não desistiu de Jesus. Isso tudo é didático para a gente. Ela não desistiu de Jesus certamente porque sabia que Jesus podia resolver o problema dela. O fato é que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, manda ela embora, pois ela vem clamando atrás da gente. Jesus, se o senhor não for resolver o problema dessa senhora, fala para ela ir ou catar coquinho, ou vai embora de qualquer maneira, não vou lhe dar atenção. Aí Jesus tem aquela colocação clássica para ensinar os discípulos, para nos ensinar. Perguntas e colocações até difíceis, observações intrigantes. Versículo 24, mas Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, isso parece humilhação. Jesus falou, olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Impressionante. E Jesus parece que não tinha compaixão mesmo daquela mulher, caminhando, e ela gritando. Os discípulos ficaram tão incomodados com aquilo. Jesus, por favor, Jesus, a gente está ficando doido com o grito dessa mulher. Fala para ela logo ir embora, ou resolve o problema dela. Fala logo, despede essa mulher. Aí, olha só o que acontece daqui a pouco. Ela, porém, não sei se ela ouviu a conversa de Jesus com os discípulos. Jesus provavelmente parou para falar para os discípulos, olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Só que a atitude da mulher é totalmente impressionante. Olha só, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela adorou Jesus. Em outras palavras, ela relacionou Jesus com o próprio Deus. Nós já sabemos que Jesus é Deus, a Bíblia diz isso. O texto que foi lido hoje pelo Wesley nos revela isso. Mas ela chama Jesus de Senhor e fala, socorre-me, Jesus. Ela apresentou Jesus como aquele que era o dono, o Senhor, o Kyrios, o Senhor soberano. E falou, me ajuda, me dá um help, me socorre, Jesus. Aqui, Mateus escrevendo, falou assim, olha, ela, porém, veio e o adorou. Porém, porque Jesus já tinha falado que não tinha ido para ela. E adorou Jesus dizendo. Muitas vezes a gente relaciona a adoração com uma coisa, sei lá, mística demais. Muitas vezes a gente acha que está adorando a Deus, mas se a gente levantar os braços, pode ser uma expressão de adoração. Mas a adoração verdadeira está relacionada ao que aconteceu ali.
Está relacionada, não é a única. Olha só, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. É engraçado a gente perceber que nós adoramos Deus, ou a Jesus, adoramos a Deus, a Jesus, com os nossos pedidos. Porque o pedido que ela estava fazendo ali, ela entendia, só alguém superior a esses demônios poderia resolver. Chamou Jesus de Senhor, Senhor, Jeová, chamou Jesus de Senhor. Jesus, eu espero só em Ti. Então ele respondendo, versículo 26, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se alguém achava que ela poderia estar se sentindo humilhada na primeira parte, o que você acha disso? Jesus falou para a mulher: olha, presta atenção. Não é conveniente, não é apropriado uma pessoa tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Imagina o coração daquela mulher, naquele momento, ou no nosso coração se a cena acabasse aqui. Ah, gente, é humilhação demais. A gente podia falar. O cara está relacionando a minha vida como cachorro. Ela, contudo, replicou: isso aqui é exatamente o caminho que Jesus quer sempre ouvir da gente. Sim, Senhor. O Senhor está certo. Jesus nunca erra. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava falando para Jesus: Jesus, eu entendo claramente o meu tamanho. Mas eu queria que o Senhor me desse apenas as migalhas. Porque o pouco para o Senhor é muito para mim. É muito para mim. Ela não combateu Jesus. Ela não virou as costas e falou: esse camarada é muito prepotente. Esse camarada está me humilhando. Ela aceitou. Quando Jesus tinha falado lá atrás que ele tinha vindo para os filhos perdidos da casa de Israel, Jesus estava falando que estava em missão. Eu tenho uma missão e quero cumprir essa missão. A minha rota é essa aqui. A mulher acaba de entrar na rota. Isso para mim é espetacular. Os fariseus antes nunca entraram na rota, porque eles se achavam justos, se achavam sãos o suficiente a ponto de não precisar desse Jesus. E ela diz: Jesus, eu preciso. Eu sou pequeno. Eu sou pequena. Mas o pouco, aquilo que para o Senhor é migalha, para mim é mais do que suficiente. Ela assume a sua posição. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Aí você pode perceber quão grande é a bondade do Senhor quando nos colocamos humildemente, quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor. É bem provável que algumas pessoas poderiam bater no peito e falar assim, nessa situação: eu não preciso me humilhar. Eu não preciso me humilhar. Precisamos sim, nós devemos nos humilhar. Humilhar não para se glorificar, porque tem gente que tem uma falsa humildade, mas se humilhar nesse sentido: Deus, o Senhor é grande demais. Eu não mereço mesmo, Senhor. Mas a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Eu sou pequeno, eu sou imerecedor,
mas eu confio na graça do Senhor. Não posso nada de mim mesmo, por mim mesmo, fazer alguma coisa que venha as bênçãos sobre mim. Eu espero no Senhor, espero do Senhor. Olhando para isso aqui, basicamente eu queria que a gente entendesse que algumas atitudes podem dar sabedoria, podem ser aquela porta aberta para que Deus nos abençoe. Ao passo que essas próprias atitudes também podem refletir já a sabedoria. E eu acho que é impressionante de que quando a gente toma algumas atitudes, como a atitude dessa mulher, que a gente pode perceber aqui, ao mesmo tempo que vai demonstrar uma atitude de sabedoria, também é porta aberta para a gente ter mais sabedoria. O fato é que muitas vezes, se você for para a Bíblia achando que sabe tudo, ou que já sabe, ou que não tem o que aprender, dificilmente você vai receber do Senhor a sabedoria que procede da palavra. Se você for orar, como o publicano orou, de si para si mesmo, com aquele vocabulário bonito, com aquele lenga-lenga doido, mas falando com um coração que já sabe, não tem sabedoria nisso não. Para que a gente seja cheio da sabedoria de Deus e de Deus, a gente precisa se esvaziar, a gente precisa ser vazio de nós mesmos, ou de alguma coisa que a gente julgue que faz da gente merecedor. Então eu tenho pelo menos 3 atitudes aqui, que podem mostrar, podem refletir sabedoria, mas também é porta aberta, é porta aberta. É lógico que o final do texto falou que a fé daquela mulher causou algo diferente. Ela ter ido atrás de Jesus, ela ter pedido para Jesus, se humilhado, tudo aquilo demonstra que ela tinha fé. E Jesus falou, você tem fé. Foi nesse momento que ela entrou na rota, na missão de Jesus. Muitas vezes a gente não percebe que algumas pessoas entram na nossa vida para que a gente desvie de rota. Às vezes alguma coisa com brilho até. Às vezes tem um emprego, pode desviar a gente de rota. Às vezes algumas pessoas, certamente, querem, às vezes sendo usadas por Satanás ou elas próprias, querem nos tirar daquela rota que Deus tem para a nossa vida. E aqui, aquela mulher entra na rota de Jesus pela fé que ela tinha. Opa, essa daqui então, Jesus falando, né? Ela entra na rota. A fé é a principal atitude que devemos ter para que a gente possa usufruir do que Deus quer nos dar. Eu bem posso falar, né, que a fé é a chave que abre a porta do céu. Na verdade, o Evangelho Explosivo nos ensina com esse mesmo vocabulário. A fé salvadora que abre, é a chave que abre a porta do céu para a gente. Mas a Bíblia também diz, que foi uma reflexão até que já fizemos, ou fizemos hoje de manhã, o Arilson nos trouxe esse desafio também, de que Deus se agrada da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, fé, fé. Hebreus 11. E ela mostra tudo isso. Mas porque ela tinha fé, ela soube procurar por socorro onde ela encontraria socorro. Talvez a gente tenha dificuldade de perceber onde nós podemos encontrar socorro para a nossa vida espiritual. Na verdade, nós somos espirituais. Ela soube procurar por socorro onde, na verdade, em quem ela encontraria o socorro dela. Sabe que muitas vezes a gente procura socorro em tanta coisa que não vai nos dar socorro nenhum? A gente muitas vezes quer, achando que a gente vai ter realização com coisas. E não é com coisas, é com uma pessoa. O fato é que muitas pessoas querem um socorro para a sua vida, e ao invés da gente falar da pessoa de Jesus, muitas vezes a gente fala da religião evangélica. Isso é nada. Então, se você não tem a resposta que é Jesus, quando alguém lhe perguntar onde é que eu posso ter socorro para os meus problemas espirituais, se você não souber falar de Jesus, é melhor você falar aquela questão da propaganda. É melhor perguntar no posto Ipiranga.
do que desviar e não falar. E não falar de Jesus e vai falar a respeito de outra coisa, vai falar da religião. O fato é que nós temos que entender como aquela mulher, para que a gente tenha de fato sabedoria, a gente tem que procurar por sabedoria naquele que pode dar sabedoria, ou qualquer outro tipo de socorro. Senhor, isso é impressionante, me socorre. É engraçado, né? Ela saiu de uma região que tinha um templo do deus Esmun, o deus que cura. Imagina o que passou na cabeça daquela mulher, de tantas vezes que ela levou naquele templo, deve ter feito sacrifício, deve ter pago não sei do que, tantas coisas de sacrifício. E nada. Ouviu falar de Jesus? Não, Jesus realmente é o que nós precisamos, o que a minha filha precisa. Ao descobrir isso, ela foi atrás de Jesus. Na verdade, como a gente entende, ela foi atraída por Jesus. Jesus é quem a atraiu para si. Tudo o que aconteceu não foi coincidência. Nós precisamos buscar socorro onde temos socorro. Na minha infância, falar de novo, faz muito tempo, até os 12 anos de idade, antes da minha mãe falecer, eu ficava internado por problema de asma, porque eu era asmático, pelo menos umas 4 vezes ao ano. Ficava internado, ficava 2, 3 dias no Hospital Regional do Gama, tomando soro, com amnofilina, aquele oxigênio. O fato é que, é claro, não só meus pais, mas eu, obviamente, tinha cansado daquilo. Aí, já depois, muito tempo, não era igual hoje, né? Já era encaminhado diretamente para um pneumologista. E aí, o médico, um dos médicos do pronto-socorro falou para minha mãe, a senhora tem que levar ele mesmo para fazer um tratamento sério numa pneumologista. E a gente começou esse tratamento. Na segunda consulta, lá no hospital de base, a médica passou um remédio que era aquela famosa bombinha de aerolim. Um spray que você bota. Gente, Deus foi tão bom de ter permitido inventar aquela bombinha. Porque de 4 vezes por ano, eu passei a ficar internado uma vez a cada 2 anos. Só quando a situação estava realmente difícil. Da asma eu fiquei curado depois que casei. Definitivamente, nunca mais tive crise de asma, graças a Deus. Quer dizer, tive uma crise lá no começo do casamento. Mas eu fico imaginando, quantas vezes eu fiquei internado. Na verdade, eu tive uma crise só, já adulto, né? Tive uma crise antes séria mesmo, né? Mesmo usando a bombinha não resolvia o problema. Mas às vezes a gente fica procurando em outros lugares o socorro que necessitamos. É certo que você não vai no açougue para comprar um par de chinelos, vai? Não vai. Você não vai num campo de futebol para comprar um remédio para a sua dor de cabeça. Da mesma maneira, você não vai no supermercado para assistir um jogo de futebol. Os problemas da nossa alma, os problemas do nosso interior, os problemas espirituais, até os físicos também, a gente tem que entender que Deus pode resolver. Ele é o nosso grande Deus. Às vezes vai resolver de uma forma milagrosa, no sentido de que Ele vai resolver instantaneamente, apenas por uma palavra de ordem dEle. Pode, sem dúvida nenhuma. Mas também pode usar pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Mas Deus pode usar pessoas também. Isso tem a ver com sabedoria que Ele nos dá. Onde ou em quem nós vamos procurar por socorro. Por isso que é importante você, além de saber que Jesus pode resolver os seus problemas da alma, principalmente, nós somos seres espirituais, obviamente. Tem algum vício?
Tem algum tipo de toque? Tem alguma coisa que inquieta a sua vida? Tem algum problema? Se você não tem, é bom perguntar para quem está ao teu lado, quer dizer, a sua família, porque você vai descobrir que tem. Porque às vezes o próprio problema não tenho, já seja um problema sério. Não admitir as dificuldades que a gente tem. Jesus pode resolver. Em Jesus temos solução para os nossos problemas espirituais. E é importante que eu e você recorramos a Ele. A sabedoria verdadeira passa por isso, procurar em Jesus a solução dos nossos problemas. Em segundo lugar, além da gente perceber que é em Jesus, mas a gente também precisa se dirigir a Ele em adoração. Aqui é interessante. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ao nos aproximarmos de Jesus, a gente tem que lançar a Ele palavras de adoração. Muitas vezes a gente quer tratar Jesus como se fosse um peba igual a gente. É interessante que essa ideia de adoração, ela é forte. Não é uma palavra simples de adoração, apenas uma palavra que significa o adorou, mas uma palavra que apresenta aquela senhora, uma única palavra, aquela senhora. Embora a palavra tenha a ver com adoração, ela o adorou. Na NVI apresenta uma interpretação dessa palavra, quando diz que ela de joelhos o adorou. É isso que está na NVI, na Nova Versão Internacional. É uma interpretação da palavra, porque é uma palavra forte. Ela não chegou apenas, como muitas vezes a gente, só de boca para fora. Deus, o Senhor é grande. Mas ela de fato se derramou e talvez tenha se ajoelhado, pegado no vestido de Jesus, na roupa de Jesus, nos pés de Jesus. Ou alguma atitude dizendo: o Senhor é Deus de verdade. O Senhor é Deus. Me ajuda. O Senhor pode me ajudar. Me ajuda. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Basicamente isso. Então precisamos nos dirigir a esse Deus em adoração. E como já falamos, a adoração verdadeira, ela passa pela mente. Não é algo tão místico que tem a ver só com as emoções. Passa pela mente. Ficar emocionado ao adorar a Deus, até que pode acontecer. Isso não é problema. O problema é a gente apenas ficar no êxtase. E ficar muitas vezes, ao invés de adorar, rezar. E a gente tem aquela letra da música, e muitas vezes a gente desconcentra do que está falando, porque apenas está repetindo aquilo que está escrito. A adoração verdadeira passa pela mente. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiramente grande. Muitas vezes a gente quer adorá-lo pelo que Ele faz, principalmente por nós. Embora valha a adoração. Mas Deus quer ser adorado mesmo pelo que Ele é. Quão grande Ele é. Quão magnífico, quão bonito, quão poderoso. Ele gosta. Deus gosta de ser adorado. E a nossa razão de existência é para adorar a Deus. É engraçado que esse, como já falei, né? Quando ela falou, Senhor, socorre-me, a gente percebe, e é claro, de que Deus é adorado com os nossos pedidos. Quando a gente pede a Deus, a gente está dizendo para Ele: o Senhor pode. O Senhor pode intervir, o Senhor pode mudar, o Senhor pode alterar. Claro, mas Deus gosta de ser adorado pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. E geralmente faz coisas boas para a gente. Então a atitude de que dá sabedoria, mas também reflete sabedoria, é a gente ter uma reverência a Deus fácil. Da gente se voltar para Ele, né, em adoração. A gente vai ficando velho, acontece cada coisa com a gente, né? Um dia desse eu estava
ia começar a oração. Estava fazendo alguma coisa, sentia necessidade de orar. A primeira palavra que eu falei, sabe o que foi? Alô. Alô. Alô o quê, Peba? Tá certo, é uma conversa com Deus, mas alô, tem dó. Quem está falando, né? Basta imagina se viesse uma voz, quem quer falar, né? É. Mas a gente precisa entender claramente que nós devemos nos dirigir a Deus sempre em adoração, apontando, até mesmo para que a gente saiba mesmo que Ele é o soberano, que Ele é o grande Deus, é o Rei eterno, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E por fim, na minha relação, não necessariamente do texto, que eu preciso me apresentar a Ele com humildade. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela estava admitindo a sua necessidade. Quando ela fala tem compaixão de mim, na verdade essa palavra tem a ver com compaixão, quer dizer, atender a necessidade de uma pessoa que pede esmolas. Basicamente isso. Uma pessoa que está em um estado de miserabilidade. Mas ela se expôs a isso. Jesus, eu estou tão carente, eu estou tão necessitado, eu estou tão precisando de uma bênção especial do Senhor. Não cabe para um cristão ter aquela ousadia, aquela estupidez de falar, eu declaro. Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Ou pelo menos já ouviu essa notícia. Deus, eu declaro que determinada coisa vai acontecer ou tem que acontecer. Determino, a pessoa determina. Gente, eu tenho uma impressão que se eu um dia falasse alguma coisa desse jeito, um raio ia cair na minha cabeça imediatamente. De eu exigir de Deus alguma coisa. Deus, eu exijo que isso aconteça. Só o carvão. Ela estava admitindo necessidade. Olha, teve uma vez lá em casa que a gente precisou recorrer a um profissional desentupidor de esgoto. O negócio já tinha ficado difícil, eu já tinha tentado, não consegui, mas a gente tem um limite, né? Vou até aqui, depois vou ter que chamar um profissional. O cabra foi lá em casa, fez de tudo e não conseguiu resolver. Gastou umas 2 horas. Aquele serviço mais ingrato que a gente possa imaginar. Que a gente, né? A gente que é o causador de toda aquela tranqueiragem, aquela imundície toda, não tem muita facilidade. Quer dizer, não tem facilidade. E o camarada, né, tentando resolver, não resolveu. Aí depois ele falou, precisa chamar a CAES para resolver isso aí. Porque eu não consegui resolver. Aí eu perguntei para ele, foi quanto o serviço? Ele falou, você não precisa pagar não, eu não consegui resolver. Gente, eu fiquei tão constrangido com aquela conversa do camarada. Eu falei, por favor, cobra o preço desse período todinho. Porque eu não vou ter coragem de voltar ou ficar quieto em casa ou qualquer coisa. Saber que, sabe, o cara se dedicou com tudo aquilo, aquela nojeira toda, e sair ainda sem receber. Eu já falei até desse rapaz aqui, né, que eu falei, rapaz, como é que você consegue mexer com esse tipo de coisa assim, numa facilidade, né, numa desenvoltura, né? Ele falou, é isso que me dá dinheiro, é isso que eu pago as contas lá em casa. Eu falei, tá bom. Ah, sim. Não é esporte não, né? Não é esporte não. Não é hobby não, né? É trabalho mesmo. Sabe? Muitas vezes a gente pode querer bater no peito e falar, não, eu mereço. Eu mereço. Quem somos nós diante de Deus?
Quem é você diante de Deus? Você é um mero pecador. Nós somos pecadores que merecemos o inferno. Você, bonito ou feio, engraçadinho ou não, você merece o inferno. Você que tem filho pequeno lá atrás ou no berçário, saiba desde já que o seu filho merece o inferno. É porque a Bíblia diz isso. De que Deus nos colocou debaixo dessa situação de não merecedores porque somos pecadores. A Bíblia diz claramente que a única pessoa, o estado de uma pessoa para entrar no céu é perfeição completa, santidade completa. E quem é que é completo? Quem que é santo completo? Ninguém, somos pecadores, merecemos o inferno. Por isso que Jesus teve que nos buscar. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz, pagar os nossos pecados, nos purificar. Por isso que a gente tem que receber a salvação dada por Jesus. Por isso que nós precisamos, então, nos entregar para Ele, nos pegar, porque é Ele que nos purifica de todo pecado. Então eu preciso tão somente permitir que Ele me salve. Para isso acontecer, eu preciso me apresentar a Ele com humildade, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não mereço mesmo. E não merece, não é de boca para fora não, porque Ele sabe. Sabedoria tem a ver com isso. Procurar socorro em Jesus, seja para satisfação, ou seja para resolver problemas quaisquer. Eu preciso me dirigir a Ele com adoração. Ele quer ser adorado. Ele não quer ser um funcionário nosso. E eu preciso me apresentar a Ele com humildade, reconhecendo quem eu sou e quem Ele é. E diante desse Senhor tão grande, tão maravilhoso, nós somos piores do que verme. Essa notícia não é muito agradável para a gente, porque ela fala de algo que muitas vezes a gente não quer ouvir. Queria que você carregasse isso para a sua vida, de que a fé é a chave que abre a porta do céu, pois somente com fé é que temos mais de Deus. Ter mais de Deus tem a ver com sabedoria. Fé, então, com fé eu vou procurar Jesus o tempo todo, vou me dirigir a Ele em adoração e vou me apresentar a Ele com humildade. A exemplo dessa mulher, impressionante. Uma das vezes que Jesus declara de longe, igual o centurião. Se vocês lembram disso. Pode ir embora, a tua filha já está curada. Pode ir embora. E ela foi embora. Ela não pegou Jesus, não, vamos lá em casa, arrastando. Não. E ela ficou curada. A filha ficou curada. A filha ficou liberta de um demônio. E nós precisamos recorrer a Ele, precisamos nos dirigir a Ele em adoração, precisamos apresentar a Ele com humildade, para que Ele toque na nossa vida. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei qual o seu pecado. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual a sua limitação. Mas Jesus sabe. E Ele quer que você peça socorro a Ele agora, para você abandonar, para você ser liberto, para você ser livre, ou qualquer outra coisa que você nesse momento está entendendo que Deus pode lhe abençoar. Por isso nós vamos agora orar e você vai colocar isso diante de Deus. A sua limitação, o seu pecado, a sua dificuldade, ou qualquer coisa que você entenda que precisa da mão de Deus para lhe socorrer. Mas comece em adoração. Reconheça que você não merece e peça socorro para Ele. O princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor reflete nessas coisas que a gente percebe, que viu naquela mulher, mas que você também pode pegar isso como exemplo. Então ore agora, entregue para o Senhor o que é necessário entregar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore. Pai eterno, muito obrigado, Pai, porque podemos recorrer ao Senhor. Muito obrigado porque temos o Senhor.
O Senhor não rejeita um coração contrito. Tua palavra nos assegura isso. Na verdade, o Senhor rejeita a prepotência, a arrogância, o orgulho. Mas a humildade o Senhor aceita. Pedimos graça para que o Senhor mesmo venha sobre nós e nos ensine como devemos reagir e agir diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos dá o que precisamos, nos mostra, nos revela o que necessitamos. Que a gente, a partir de hoje, tenha uma outra vida. Que a partir de hoje tenhamos uma vida que seja mais próxima do Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Pai, muito obrigado por tudo, nos abençoe, Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Transforma a nossa vida, por favor. Nos abençoe. Que essa semana a gente possa ter várias experiências, como aquela mulher teve, de depender do Senhor, de se humilhar diante do Senhor, de adorar o Senhor e ter a solução do problema. Que possamos ter essas experiências no nome de Jesus e no nome dele oramos. Amém. Ok. Queria só terminar com alguns avisos. Primeiro aviso, eu queria lembrar a respeito da necessidade de que o missionário Romário e sua família, das necessidades que eles estão tendo, de conseguir visto novamente, recursos para voltar para o campo missionário em Calcaia.